acentuação gráfica. Em relação à acentuação gráfica, eu preciso ter em mente o que é acentuação gráfica. Vem logo à nossa mente o chapeuzinho da vovó e o chapeuzinho do vovô, ou seja, o acento agudo e o circunflexo, respectivamente. Olha aqui um exemplo. Lene é uma professora sábia. Eu tenho ali, no verbo ser, é um acento gráfico, na palavra sábia, outro acento gráfico, acentos agudos. O que esses acentos estão fazendo ali? Mais especificamente na palavra sábia. Vamos focar por enquanto em palavras com mais de uma sílaba. Ali na palavra sábia, esse acento gráfico agudo está marcando a sílaba tônica. Então, assim como em fonologia a gente começa estudando separando as sílabas, assim será em acentuação gráfica. Com uma pequena diferença. Lá em fonologia, a gente estuda dentro da sílaba os termos, ou melhor, os conceitos fonológicos. Fonema, dígrafo, encontros vocálicos consonantais, dífano. Lá a gente estuda os conceitos fonológicos. Aqui na acentuação gráfica, a gente, quando separar as sílabas das palavras, a gente vai estar pensando em focar na tonicidade. E aí a gente já viu, há um tempinho atrás, o que é tonicidade. A tonicidade tem a ver com sílaba tônica e sílaba átona. Toda palavra com mais de uma sílaba vai ter uma única sílaba tônica. E as demais sílabas serão átonas. E aí o nosso foco em acentuação gráfica será identificar as sílabas tônicas. Já vimos, estou relembrando, é sempre bom relembrar, que para identificar uma sílaba tônica, a gente precisa de chamar a palavra. Por exemplo, caneta. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Vamos chamá-la caneta. A sílaba que se prolongou foi a ne. Logo, ne é a sílaba tônica. Só que a gente sabe, porque a gente vê muito essa palavra no dia a dia, que essa palavra não tem acento gráfico. Não tem marcação gráfica. Porém, existe aí uma marcação tônica. Toda palavra com mais de uma sílaba tem sílaba tônica. Umas são marcadas graficamente, outras não. Apenas tem ali a sílaba tônica. Não são marcadas graficamente por questões de regras, que a gente já vai ver. E aí, a gente pensa o seguinte, existem duas nomenclaturas que precisam estar claras, elas precisam estar claras em nossa mente para que a gente possa estar sempre atento nas questões que podem gerar pegadinhas. Como, por exemplo, os conceitos acentuação gráfica e acentuação tônica. Não é a mesma coisa. A acentuação gráfica tem a ver com escrita. Aquilo que eu vejo ali marcado. Chapeuzinho do vovô ou chapeuzinho da vovó. Acento agudo ou circunflexo na sílaba. Ou melhor, na vogal. Porque esses acentos gráficos estarão nas vogais. Sempre. Então, se eles estiverem ali, eu tenho uma acentuação gráfica. Se não tiver, eu tenho apenas acentuação tônica. Acento tônico é sinônimo de sílaba tônica. Ou acento prosódico. Acento tônico ou prosódico são sinônimos. E é sinônimo, acento prosódico e acento gráfico, ou melhor, acento tônico e acento prosódico são sinônimos de sílaba tônica. Por que eu estou fazendo esse discurso todo antes de iniciar bem a acentuação gráfica? Para que no meio do caminho você não possa garotear com esse tipo de nomenclatura. Acento tônico, acento prosódico, acento gráfico. Isso pode gerar alguma confusão. Então já estou esclarecendo. Para caso você tenha alguma dúvida mais para frente, é só voltar o vídeo que você vai ter a sua dúvida
esclarecida. Então, aqui na palavra sábia, a gente tem uma palavra com acento gráfico, ou seja, ela está marcada graficamente. Vamos ver outra palavra? Lene não sabia toda a matéria. Sabia. Agora, essa palavra sabia não tem marcação gráfica. Mas como ela tem mais de uma sílaba, e como que eu sei disso? Já vimos também lá em sílaba que toda palavra tem que ter, ou melhor, toda sílaba tem que ter vogal e somente uma vogal. E o número de sílaba é igual ao número de vogal ou de vogais. Então, se eu vejo ali mais de uma vogal, eu tenho mais de uma sílaba. Logo, se eu tenho mais de uma sílaba, essa palavra vai ter acento tônico. Se é ou não marcado por um acento gráfico, vai depender de regra. No caso de sabia, não tem acento gráfico, mas tem acento tônico. E o que é mesmo acento tônico ou acento prosódico? Sílaba tônica. Então, essa para te prejudicar, para querer que você seja caído e não entre para o EB, pode usar essa nomenclatura, acento prosódico. E aí, quem não estudou no focado na ESA, pode ser que caia em pegadinha. Como falantes da língua brasileira, nós sabemos identificar a pronúncia. Como lá na primeira frase, sábia, na segunda, sabia. Isso porque somos falantes da língua brasileira. Agora, por que esse sabia não tem acento gráfico? Vamos ver mais pra frente daqui a pouco. Olha aqui outra frase. O sabiá tem um canto lindo. Olha aí, palavras com as mesmas letras, porém, sílabas tônicas em posições diferentes. E aí a gente viu que é fundamental sabermos a posição da sílaba tônica para estudarmos a acentuação gráfica. Na primeira frase, na palavra sábia, nós temos como sílaba tônica, sempre pensando de trás para frente, a segunda. Há quem goste de chamar penúltima, eu prefiro número, a segunda, de trás para frente, da direita para a esquerda. Já em sabia, qual é a sílaba tônica? Sabia. Também é a segunda, já que sabia se separa sabia com 3 sílabas. E aí a gente também já viu por que sábia tem 2 sílabas e sabia tem 3 sílabas. Volte lá alguns vídeos anteriores, alguns slides anteriores, que você vai saber o motivo dessas separações. Palavras que no primeiro momento têm um ditongo crescente ali no final. O fato é que, tanto em sábia quanto em sabia, a sílaba tônica é a segunda de trás para frente. Só que em sábia é o sa, a segunda de trás para frente. E em sabia é o bi, a segunda sílaba tônica, né? A sílaba tônica, melhor dizendo, a segunda de trás para frente. Já em sabiá, a sílaba tônica é a número 1, de trás para frente. E a gente também já viu os nomes das palavras, né? A classificação que a palavra tem em relação à posição da sílaba tônica. No caso de sábia, nós temos uma palavra paroxítona. E no caso de sabia, também temos uma palavra paroxítona, já que a sílaba tônica é 2. E em sabiá, nós temos uma palavra oxítona, já que a sílaba tônica é 1, de trás para frente. Então, o que a gente conclui com isso? Que a acentuação gráfica serve sim para marcar a sílaba tônica, mas nem sempre a sílaba tônica é marcada por um acento gráfico. Vamos continuar. Aqui a gente viu a diferença, observe aí, entre acento gráfico e acento tônico. Lembrando que acento tônico é sinônimo de acento prosódico. Continuando aí. Atenção! Sempre que você observar uma atenção, tenha atenção. Vamos lá.
Todas as palavras de 2 ou mais sílabas possuem uma sílaba tônica, sobre a qual recai o acento prosódico, isto é, o acento da fala. O acento prosódico está mais voltado para a fala, para aquelas nomenclaturas oxítona, paroxítona, proparoxítona. Já o acento gráfico está mais voltado para a escrita, tem mais a ver com o acento agudo e o acento circunflexo. Veja aqui. Esperteza, capítulo, trazer, existirá. Em esperteza, nós temos apenas o acento tônico, que é o prosódico, são sinônimos, né? Esses vocábulos, tônico e prosódico. Em capítulo, nós temos ali um acento tônico, porque acento tônico é sílaba tônica. Mas esse acento tônico é marcado pelo acento gráfico. Ou seja, em esperteza temos um acento tônico apenas. Em capítulo temos, além do acento tônico, também um acento gráfico. Só que a gente não fica o tempo inteiro falando acento tônico, acento gráfico. Por uma questão de que a gente já está acostumado a falar acento como sinônimo de acento gráfico. Então é comum a gente perguntar assim, essa palavra tem acento? Com sinônimo de acento gráfico. Na verdade, a gente quer saber se tem ou não aquela marcação gráfica do acento agudo ou o acento circunflexo. Ali na palavra trazer, eu tenho também apenas acento tônico, acento prosódico. Em existirá, eu tenho acento gráfico. E a gente também não fica falando acento gráfico e tônico. A gente fala acento tônico quando não tem acento gráfico e fala que tem acento gráfico quando tem apenas quando tem o acento gráfico. Quando tem apenas o acento tônico, a gente diz trazer, por exemplo, é uma palavra que tem apenas acento prosódico. Capítulo é uma palavra que tem acento gráfico. Existirá é uma palavra que tem acento gráfico. Esperteza é uma palavra que tem acento tônico. Então, observe aí. Aqui um exemplo para você ver como que uma questão poderia cair em relação a esse assunto. Marque a opção cuja palavra só pode ter acento prosódico. Novamente. Marque a opção cuja palavra só pode ter acento prosódico. E aí você dá uma pausa nesse vídeo e tenta fazer sozinho. Pausou. Depois você vai voltar e ficar atento à explicação que eu vou te dar. Bom, vamos lá. Eu tenho ali 5 opções. A primeira coisa que vem à mente é dúvida, secretária, médico, carne, repórter. E aí a pessoa fica, eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Quando cair, se cair um tipo de questão assim, a ESA não costuma cobrar questões assim. Mas eu estou colocando aqui um tipo de questão para ficar ainda mais claro no seu cérebro esse assunto, esse conceito de acento gráfico e acento tônico. Existem palavras que, dependendo da sílaba tônica, ela muda de significado. É o caso de sábia, sabia e sabiá. Palavras escritas com as mesmas letras, porém com significados diferentes, porque as sílabas tônicas são diferentes. Então vamos lá. Existe a palavra duvida, ele duvida que você vai passar na prova. E a palavra dúvida, eu tenho muita dúvida nesse assunto. Então ali eu posso ter nessa palavra um acento prosódico, e também posso ter um acento gráfico. Se a palavra for duvida, eu tenho apenas acento prosódico. Se for dúvida, eu tenho acento gráfico. E a questão que é o quê? A opção cuja palavra só pode ter acento prosódico. Na verdade, não era para ser prosódico, era para ser gráfico.
Risca aí a palavra prosódico e anote a palavra gráfico. Porque na palavra da letra A eu posso ter um acento gráfico e posso ter um acento prosódico. Terei um acento prosódico na palavra duvida. Terei um acento gráfico na palavra dúvida. Na letra B eu posso ter um acento prosódico ou um acento gráfico. Por quê? Eu posso ter a palavra secretaria, e aí eu tenho apenas o acento prosódico, e ter a palavra secretária, e aí eu tenho também o acento gráfico. Na letra C, eu tenho a palavra médico, que pode ter o acento gráfico, ou melhor, que deve ter o acento gráfico, e também posso ter a palavra medico, em que eu terei apenas o acento tônico, né, o acento prosódico. Então, tanto na A, quanto na B, quanto na C, eu posso ter acento prosódico ou acento gráfico, dependendo do significado da palavra. E carne, que a gente pensa logo em carne. Mas essa palavra carne tem sim, ok, acento prosódico apenas. Mas e se eu quiser colocar a palavra carnê na minha frase? Hoje eu não paguei o meu carnê. E aí a palavra carnê tem as mesmas letras da palavra carne. Só que agora, como a sílaba tônica é outra, mudou de significado. Ou seja, com as letras C-A-R-N de navio E, eu posso ter um acento gráfico ou, dependendo do significado, um acento prosódico. Então, da letra A até a letra D, eu posso ter ou uma palavra com acento prosódico ou uma palavra com acento gráfico. Por quê? Com as mesmas letras, dependendo da sílaba tônica, eu mudo o significado. E aí, mudando o significado, eu posso ter uma palavra com acento prosódico ou uma palavra com acento tônico. Já na letra E, eu tenho apenas a opção da palavra repórter, uma palavra com acento gráfico. Então, ali eu não tenho outra possibilidade de significado. Se eu mudar a sílaba tônica para a primeira de trás para frente ou para a terceira, eu não terei uma palavra que exista na língua brasileira. Por exemplo, repórter ou repórter. Não existe. Só existe a palavra repórter. Então, com essas letras nessa ordem, eu não posso ter outro significado, outra palavra. Logo, é a única palavra que só pode ter acento gráfico. Então, aí no comando da questão, você altera a palavra prosódico para a palavra gráfico. Dá um risco aí em prosódico e escreva gráfico. Espero que tenha ficado claro esses conceitos no seu cérebro. Agora vamos aqui, ó, a um texto que eu achei muito legal, que está lá disponível na internet, a respeito de acento gráfico e acento prosódico. Tirei apenas um trecho do texto para exemplificar o que eu acabei de falar para você. O texto é do Diogo Arraes, professor de língua portuguesa do Damásio Educacional. Dá exemplos, esse professor dá exemplos em seu texto, bem divertido, bem legal, de como um acento pode fazer toda a diferença no sentido. E aí, olha aqui, ó. A secretária, na secretaria, e aí eu já tenho a palavra secretária e a palavra secretaria. As mesmas letras, na mesma ordem, com sílabas tônicas em posições diferentes. A secretária na secretaria disse a Antônio, seu chefe, que estava muito gripada. Não me medico, vou sim ao médico. E já, exclamou. Olha aí a palavra medico e médico. As mesmas letras na mesma ordem, porém, por terem posições de sílaba tônica diferente, eu altero o sentido da palavra. Novamente, não me medico, vou sim ao médico. E já, exclamou. Ela, sábia, sabia dos riscos da famosa automedicação. Ou seja, ali agora eu tenho a palavra sábia e sabia. Palavras com as mesmas letras,
na mesma ordem, porém com significados diferentes. Por quê? Muda-se a posição da sílaba tônica. Meu bebê, por exemplo, seu Antônio, só bebe o que é prescrito. Beber e bebe. Só come coco do bom, por isso nunca tem cocô fedido. Rapidamente, Raissa, que odiava ser chamada de Raíssa, ganhou a liberação para ir ao médico. Observe aqui, Raissa e Raíssa, ou seja, palavras diferentes, né? Nomes diferentes. Por quê? Mudou-se a sílaba tônica. Um texto que eu achei bem legal para exemplificar esse conceito de acento gráfico e acento tônico. Se você tiver maior interesse em conhecer o texto todo, você vai lá no site exame.abril.com.br, você vai achar esse texto lá do professor Diogo Arraes, que é bem legal para exemplificar essa coisa da acentuação gráfica e acentuação prosódica, ou acentuação tônica. Alguns lembretes, e aí fique ligado nesses lembretes. Anote, reanote, escreva, enfim, até ficarem tatuados no seu cérebro esses lembretes. Primeiro, os acentos gráficos marcam a sílaba tônica. Parecem coisas bobas, conceitos simples, mas se você não arrumar no seu cérebro esses conceitos, a sua base vai ficar capenga. E aí você até acerta a maioria das questões de acentuação gráfica. Porém, vai deslizar em uma ou outra. E eu quero que você vá para a prova da ESA super seguro e bem preparado. Para isso, você precisa de consolidar bem a sua base. Pegar esses conceitos que aparentemente são bobos, são básicos, não caem no esquecimento e tatuá-los no cérebro. Não ignore o óbvio, não ignore nada do que te for falado, pois uma ignoração sua pode fazer você perder todo um ano de estudo por conta de uma questão. 2. Agudo para som aberto. Eu tenho sons abertos e sons fechados. O acento agudo vai marcar os sons abertos, como em café, por exemplo, como em cipó, por exemplo. O acento circunflexo vai marcar os sons fechados, como, por exemplo, você e avô. Cabe aqui ressaltar que as letras A, E, I, O, U, A, E, I, O, todas as vogais podem levar acento gráfico agudo. Todas podem levar, dependendo da frase. Por exemplo, cajá, café, cipó, Itaú, saída. Todas as vogais podem, dependendo da frase, receber acento agudo. Agora, o I e a letra I e a letra U, a vogal I e a vogal U, jamais recebem acento circunflexo. Na maioria esmagadora das vezes, o acento circunflexo vai estar em cima do E ou do O, dependendo da frase. Pode até estar em cima do A também, mas em contextos bem específicos. Vamos lá. O acento agudo pode aparecer em cima de todas as vogais, só reforçando o que eu já havia falado para vocês, que eu acabei de falar. Aí tem aqui alguns exemplos, né? Cajá, pé, herói, faísca, saúde. Só para deixar ainda mais claro que o acento agudo pode aparecer em cima de todas as vogais. Pode aparecer, não significa que deve ou tem que aparecer sempre. Depende da palavra. O acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, aparecerá muito mais em cima das vogais E ou O, como em você e avô, por exemplo. Nunca aparecerá em cima das vogais I ou U. Em relação à vogal A, aparecerá normalmente, e aí normalmente não é sempre,
diante de M de Maria, N de navio ou NH. Olha ali alguns exemplos. Palavras não muito comuns no nosso dia a dia. Tâmara, sândalo, cânhamo. Cânhamo, melhor dizendo. Palavra até difícil de ser pronunciada. Tâmara, sândalo, cânhamo. Então, ó, tâmara, esse ali, ó, tem um som fechado. Normalmente isso acontece o quê? Quando na direita da vogal A, eu tenho as letras M, M de Maria, N de navio ou NH. É menos comum. Sexto lembrete. O tio é nasalizador de vogais, como em imã e órfão. Quero deixar muito claro esse lembrete, aí você destaca bem esse lembrete, porque é muito comum as pessoas acharem que ali em imã e órfão, e em órfão, existem dois acentos gráficos, porque tem uma marcação em cima da vogal. Só que eu quero relembrar o que a gente já viu lá em fonologia, que o tio, ele é apenas uma marca de nasalização, serve para nasalizar a vogal. Eu nunca poderei ter mais de um acento gráfico em nenhuma palavra. Se você vir ali dois acentos gráficos que você acha que é acento gráfico, já saiba, um não é acento gráfico. E normalmente essa confusão se faz quando a palavra tem tio. E aí você viu o tio, lembre-se, não é acento gráfico. Devo decorar e lembrar. Ou se você preferir, já sabe, né? Dica da Diva Lé. Aí ali na palavra imã e na palavra órfão, eu tenho apenas um acento gráfico, que é o acento agudo no I e o acento agudo no O. Agora nós vamos às regras. E aí, ó, deixando claro a minha preferência. Eu não gosto, mas aí é uma questão de escolha, não é que seja mais certo ou menos certo, é só uma questão de escolha. Eu percebi no decorrer da vida que muitos alunos se confundem com os nomes última, penúltima, antepenúltima. Então eu resolvi colocar, ao invés desses nomes, números. Se a sílaba tônica for um, sempre de trás para frente, sempre da direita para a esquerda. Se a sílaba tônica for um, a palavra é oxítona. Se for 2, a palavra é paroxítona. Se for 3, a palavra é proparoxítona. E aí, ó, lembre-se aqui, ó, da seta, sempre da direita para a esquerda. Eu prefiro sempre pensar assim. Então você vai pensar nas regras mais famosas, nas regras gerais. Em relação à posição da sílaba tônica, e aí você já vai de cara para pensar em acentuação, qual é o passo zero. Passo zero para fazer uma questão de acentuação gráfica, mesmo que a questão não peça. Vai separar a sílaba. Passo zero. Separou a sílaba, como a gente já viu, né? Que se separa as sílabas. Passo 1. Identificar a sílaba tônica. Sempre, carimba aí, ó. Pá! Sempre a sílaba tônica vai estar na posição 1, ou na posição 2, ou na posição 3. Determinadas palavras vai até ter mais sílabas depois da 3. Sempre da direita para a esquerda. Vai até ter algumas vezes, porém, nunca após a sílaba 3, de trás para frente, você vai ter uma sílaba tônica. Sempre ela vai estar ou na 1, ou na 2, ou na 3. Sempre. E aí existem regras para acentuação quando a sílaba tônica é 1, quando é a 2 ou quando é a 3. E aí a gente já sabe que vai aparecer os nomes, regra da oxítona, regra da paroxítona ou regra da proparoxítona. Já te adianto que a maior parte das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Portanto, o maior número de regras está em palavras paroxítonas. Além disso, o maior número de cuidados, melhor dizendo,
O maior número de cuidados que eu vou ter que ter será em palavras paroxítonas. O maior número de dúvidas que costuma aparecer é quase sempre em palavras paroxítonas. As proparoxítonas são as que menos existem na língua brasileira. E também é a regra mais tranquila, que dificilmente aparecerá dúvida em cima dela. Também dificilmente cairá uma questão para colocar ou tirar candidato da vaga em relação às proparoxítonas. Isso porque algumas questões são assim, ó. Agora essa aqui vai ser aquela que quem acertou entra lá no EB e quem errou sai e não entra mais. Isso vai acontecer com alguns determinados assuntos. Outros assuntos vai aparecer lá só para que ninguém zere. Proparoxítona é uma delas. Se cair uma questão assim, que eu acho muito difícil de acontecer, e se acontecer, fique triste, porque quase ninguém vai errar. Marque a opção em que aparece uma proparoxítona. Ninguém vai errar. Sabe por quê? Toda proparoxítona é acentuada. Toda. Não existe nada que possa levar ninguém a cair em pegadinha. Porque toda proparoxítona é acentuada. Se a palavra é proparoxítona e não tem acento na sílaba 3, tá errado. Agora, o cuidado que eu vou ter que ter bastante é nas paroxítonas e também nas oxítonas. Primeiramente é nas paroxítonas e depois não existe a palavra, acabei de inventar. Depois você vai ter que ter muito cuidado com as oxítonas. Então vamos lá, em relação à posição da sílaba tônica, nós temos aí a regra das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Sempre você vai começar por essas regras gerais. E aí eu coloquei alguns cuidados que você vai ter que ter com algumas palavras oxítonas e paroxítonas. E aí em cima desses cuidados que você vai ter que ter, já vai vir automaticamente algumas regras especiais que vão fugir ali da teoria geral e aí por isso vai ser uma regra chamada de especial. Vamos lá ao que interessa. Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. E aí eu coloquei aqui ó, vários exemplos para que você entenda que a posição é o que você primeiro vai observar, a posição da sílaba tônica. Então vamos lá, olha aqui as oxítonas. Fará, café, pivô, também, parabéns. Essas palavras têm acento grave, ora agudo, ora circunflexo. Por quê? E aí vem a primeira regra geral. Se a palavra é oxítona e termina com A, E, O, em, EM de Maria, ens, A, E, O e seus plurais, as, es ou os, vai levar acento gráfico, ou agudo ou circunflexo. Depende se o som é fechado ou aberto. E aí vamos lá. Eu tenho uma palavra parabéns. Por que eu acentuo essa palavra parabéns? Porque é uma oxítona terminada em ente. Por que eu acentuo o café? Porque é uma oxítona terminada em e. E aí quando a questão fala assim, ó, marque a opção em que as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo ou pela mesma razão. A questão quer todas as palavras oxítonas que são acentuadas por serem oxítonas, ou todas as palavras que são acentuadas por serem paroxítonas, ou todas as palavras que são acentuadas por serem proparoxítonas. Já as paroxítonas têm regra contrária à das oxítonas. Então o passo 1 vai ser assim, ó, identifiquei a sílaba tônica. Depois que eu identificar a sílaba tônica, o passo 2, porque o 0 é separar a sílaba. O 1 é identificar a sílaba tônica. E o passo 2 é eu observar a terminação da palavra, sempre me atentando para a terminação A, E, O. Por quê? Se termina com A, só tem ali uma vogal, A, E ou O, terminou em vogal A, E, O. Agora, se termina ali com duas vogais, a gente já sabe que não vai terminar com vogal, vai terminar com ditongo, tipo escritório, assembleia não, escritório, sábia,
série, tênue. São palavras que não terminam com A, E, O. Sábia não termina com A, termina com IA, de tom crescente. Escritório não termina com O, termina com IO, de tom crescente. Tênue não termina com E, termina com UI, de tom crescente. Série não termina com E, termina com I, de tom crescente. Sempre atentando para esse cuidado. Então, o que eu vou fazer? Separei a sílaba, identifiquei a sílaba tônica, agora eu vou olhar para o final da palavra. Se a palavra é oxítona e termina com A, E, O, em, M de Maria e seus plurais, as, es, os, ens, tal palavra vai receber acento gráfico. Já se a palavra for uma paroxítona, eu vou olhar ali para a terminação. Paroxítona teve o que eu chamo de terminação de oxítona, não vai receber acento gráfico. Por exemplo, A, E, O, em, ens, A, E, O e seus plurais, em, ens. São o que eu chamo, gosto de botar esse apelido porque facilita na hora ali de estar fazendo a questão. Terminações de oxítonas. Chamei A, E, O, em e seus plurais de terminação de oxítona. Então eu tenho ali a palavra certeza. Já identifiquei que essa palavra é uma paroxítona. Agora eu olhei para a terminação. E certeza, paroxítona com terminação de oxítona. Terminou em A paroxítona não recebe acento gráfico. Por isso algumas palavras são acentuadas graficamente, outras não, por questões de regras. A palavra pele é uma paroxítona. Vou chegar um pouquinho mais para cá para você observar melhor as palavras. Pele é uma palavra paroxítona que termina em E e paroxítona com terminação de oxítona não recebe acento gráfico. Galo é uma paroxítona terminada em O e paroxítona com terminação de oxítona não leva acento gráfico. Coragem, paroxítona com terminação de oxítona não leva acento gráfico. Nuvens, paroxítona com terminação de oxítona não leva acento gráfico. Já nas proparoxítonas eu não tenho nada a comentar, apenas que todas são acentuadas. Coloquei exemplos para que vocês possam perceber. Lâmpada, a terceira sílaba de trás para frente é a mais forte, logo ela é a sílaba tônica. Se é uma proparoxítona, leva acento, porque toda proparoxítona é acentuada. Aerólito, repara que a sílaba 3 é o Ró, depois eu tenho a sílaba 4 E e a sílaba 5 A. Como eu já havia falado, eu posso ter palavras que têm sílabas, mais sílabas depois da terceira. Porém, as outras sílabas depois da terceira jamais poderão ser a sílaba tônica. Jamais. A sílaba tônica só vai até a 3. Ou é a 1, ou é a 2, ou é a 3. Isso para palavras com mais de 2 sílabas. 2 sílabas ou mais, melhor dizendo. Então, ali, ó, biótipo, eu tenho palavras que tem biótipo, a terceira de trás para frente é a mais forte, e eu tenho ali a sílaba 4, que nem vou observar, porque vou ignorar que ela jamais poderá ser a sílaba tônica. Médico, terceira sílaba tônica de trás para frente, né? A antepenúltima. Eu não gosto dessas nomenclaturas. Então, por isso, proparoxítona. Ícone, proparoxítona, porque tem a terceira sílaba de trás para frente, sendo a mais forte. Então, quais são as regras gerais? Regra das oxítonas, regra das paroxítonas e regra das proparoxítonas. Primeiramente, eu vou pensar nessas regras gerais, que são bem tranquilas. Só que eu devo ficar atento aos cuidados que devo ter as palavras oxítonas e paroxítonas. Antes de falarmos dos cuidados, vou exemplificar para os senhores palavras oxítonas que não recebem acento gráfico, palavras paroxítonas que não recebem acento gráfico. Vejamos, a palavra ali é uma palavra oxítona, só que não recebe acento gráfico, por quê? Não tem terminação de oxítona, não termina nem com A, nem com E, nem com O, nem com EM, em e seus plurais.
Logo, é uma oxítona, mas só tem acento prosódico. Acento tônico, só sílaba tônica, somente. Não vai ter acento gráfico. Por quê? Questões de regra. Clamor. Primeiro, passo 0, separei a sílaba. Passo 1, identifiquei a sílaba tônica, é a sílaba 1, então é uma palavra oxítona. Passo 3, observar a terminação. É uma oxítona que não tem terminação de oxítona. Não termina nem com A, nem com E, nem com O, nem com EN, nem com seus plurais. Logo, não terá acento gráfico, apenas acento tônico. Lembrando também que não teremos a necessidade de ficar o tempo inteiro falando em acento gráfico, acento tônico, gráfico ou tônico. Só estou falando aqui para chamar a sua atenção para essas nomenclaturas. Mas, de um modo geral, basta a gente falar não tem acento, que já se sabe que esse acento se trata do acento gráfico. A gente não precisa o tempo inteiro estar falando acento gráfico. E também não quero que você fique ali corrigindo o seu amiguinho, o seu professor, seja lá quem for, ou a mim mesmo, quando não falarmos a palavra gráfica. Ah, gráfico, né? Essa palavra tem acento gráfico? Essa palavra tem acento tônico? Porque eu não vou ficar assim o tempo inteiro, ninguém fica. Café tem acento gráfico ou tem acento tônico? Não. Café tem acento? Tem. Oxítona terminada em E. A palavra certeza tem acento? Não, porque é uma paroxítona terminada em A. Então a gente não fica o tempo inteiro falando em acento gráfico e tônico não, tá? Quero que isso fique muito claro na tua cabeça. Porque senão daqui a pouco você vai pensar, ah, ela esclareceu isso, mas não fica o tempo inteiro falando. Claro, vai chegar uma hora que eu vou parar de falar. Só estou aqui ainda reforçando para que isso fique ainda mais claro no seu cérebro. Urubu. Cara, fica com cuidado assim, redobradaço em palavras que terminam com U. Porque a gente tem uma vontade louca de tacar um acento ali, cara, no U, só porque é forte. Tipo Bangu. Caraca, eu já vi Bangu com acento gráfico no U. E por que eu não posso ter o acento gráfico no U? Porque é uma oxítona terminada em U. Não tem terminação de oxítona. Urubu. Por que eu não acento urubu? Por uma questão de regra. É uma oxítona que não tem terminação de oxítona. Cuidado, muito cuidado. Sutil. Oxítona que não tem terminação de oxítona. Então não são todas as oxítonas da galáxia que são acentuadas. Somente as proparoxítonas. Todas da galáxia são acentuadas. Já as oxítonas não. Algumas são, outras não. Vai depender da terminação. Caraca! Ó, essa aqui caiu do céu fresquinha. Não são todas as oxítonas que serão acentuadas. Algumas são, outras não. Vai depender da terminação. Gente, amei. Super legal. Não são todas as palavras oxítonas que recebem acento. Algumas são, outras não. Vai depender da terminação. Ah, depois eu vou amadurecer essa ideia. Muito legal, gostei.